Tudo certo? Tudo good com vocês aí? A gente vai começar aqui um papo super tranquilo aqui sobre como que a gente pode implementar software ali guiado a negócio, beleza? Se tiver algum ponto, alguma dúvida aí, pode trocar ideia, beleza? Pode levantar a mão aí, eu abrir o microfone e falar, beleza? Vamos nessa. Então, Domain-Driven Design, né, nada mais é do que uma técnica ali para desenvolver sistemas complexos, né, baseado em problemas de negócio. Então, a maior parte ali do que é definido, né, é guiado a problemas de negócio. Então, não tem ali uma relação tão íntima ali com tecnologia em si, né? É muito voltado ali a problemas de negócio, beleza? Então, nessa agenda aqui, a gente vai falar um pouco ali sobre domínios de negócio, o que é domínio de negócio, o que é subdomínio, o que é um especialista de domínio, o que é casos de uso, modelos e tudo mais, beleza? Então vamos lá. Motivo do tema, né? Por que é relevante a gente entender um pouco mais sobre DDD, por exemplo, né? Porque boa parte do que a gente tem hoje de tecnologia de ponta, né, no mercado são tecnologias feitas para resolver um problema de negócio. Então, se a gente tem arquitetura, por exemplo, de microserviço, né, então a gente tem isso porque isso resolveu alguma dor de negócio, abriu possibilidades de negócio e tudo mais, né? Se a gente fala de APIs, né, APIs, então todo aquele boom de criar API e tudo mais, né, ganhou toda essa potência porque resolve problemas de negócio. Então, nada mais justo do que você, quando for pensar em um código, quando for pensar ali em uma aplicação, você pensar ali, pensar olhando sempre para um problema de negócio, né? Qual o problema de negócio eu vou resolver? Qual o problema de negócio eu quero manter sendo resolvido, beleza? Então, eu sou o Matheus, então eu já desenvolvo software já há um pouco mais de 10 anos, muito focado ali naquela área de Java e tudo mais. Gosto muito de engenharia e de arquitetura de software, beleza? Sou formado em ADS, tenho especialização ali em engenharia de software e atualmente estou fazendo uma outra especialização aqui em gestão de projetos, beleza? Vamos lá, o que é esse tal desse domínio de negócio, né? Beleza? Então, o domínio de negócio nada mais é do que a principal área de atividade de uma empresa. Então, todas as empresas elas existem para resolver um problema em específico. E aí, essas empresas têm a sua principal área. Então, por exemplo, nesses 3 exemplos que eu coloco aqui, cada uma dessas empresas tem o seu principal objetivo, né? Por exemplo, essa empresa FeedX, né? Que ela entrega, né, um transporte de encomendas de forma confiável, né? Então, o objetivo dela é estar fazendo essa entrega. Starbucks, né, todo mundo conhece aí, oferece produtos de alta qualidade ali sobre a cultura do café e tudo mais. Então, quando a gente fala de Starbucks, a gente já sabe que tem alguma coisa ali de café e coisa de alta qualidade, né? A Walmart, do mesmo jeito, né? Então, ela tem o objetivo ali de entregar, de resolver problemas diários dos seus consumidores. Eu preciso de uma TV, eu preciso de um micro-ondas, né? Que eu preciso ali, então ela está ali para resolver esses problemas ali de um consumidor que está com algum problema ali no seu dia a dia, beleza? Então essas empresas elas têm suas principais áreas de atividade, né? E uma empresa ela pode ter vários domínios de negócio. O domínio de negócio é aquela principal área ali a minha principal atividade, né, meu domínio de negócio. E nada impede também de uma empresa ter vários domínios de negócio. Então, por exemplo, né, a gente tem a Amazon, né? Então, a Amazon é um exemplo que ela tem vários domínios de negócio. Então, por exemplo, a Amazon ela tem a AWS, ela tem a Amazon.com, o Marketplace, ela tem o Prime Video, né? Então, imagina que cada uma dessas empresas aqui, todas são Amazon, né? Mas cada uma tem um domínio de negócio que vive só, que tem seus próprios objetivos, né? Tem
tem os seus próprios problemas para resolver. Beleza? Olha o Arthur chegando aí na jogada. Beleza. Olá, beleza? Boa noite. Boa noite. Vai. Tá vendo? Tudo good aí? Tudo certo? Tudo certo. Boa. Tá vendo a minha tela aí, né? Tô sim. Boa, beleza. Então vamos continuar aqui. Então, beleza. Então, empresas, elas podem ter vários domínios de negócio. Como o exemplo da Amazon, né? Ela tem a AWS, ela tem a Amazon.com, tem a Prime Video, né? Então, cada uma dessas empresas tem seus objetivos. Cada uma delas é um domínio de negócio totalmente separado. Beleza? Então, cada business domain, cada domínio de negócio tem seus próprios objetivos. Por exemplo, Amazon.com, objetivo, imagina aqui, né? A gente tem um exemplo de oferecer melhor experiência de entregas, oferecer os melhores preços, por exemplo. Então, a AWS tem ali oferecer as melhores ferramentas para a gente criar nossas aplicações. A AWS também tem um outro objetivo de oferecer as melhores formas de precificação daquelas ferramentas. Então, imagina que a gente tem esses domínios de negócio e a gente tem os objetivos daquele domínio de negócio, beleza? E para ajudar a atingir esses objetivos que cada domínio de negócio tem, então a gente vai para o próximo tópico, que é subdomínios, né? O que é esses subdomínios, né? Então, basicamente, eles ajudam a atingir aqueles objetivos que eu mapeei lá no domínio de negócio, beleza? E esses subdomínios, né, eles precisam interagir entre si, beleza? Então, esses subdomínios, eles têm tipos. A gente vai tipar esses subdomínios para ficar mais fácil na hora ali de mapear essa galera, beleza? Então, por exemplo, a gente tem ali um primeiro tipo de subdomínio que a gente vai chamar de core, que é um subdomínio ali que centraliza as funcionalidades que diferenciam uma empresa no mercado. Então, por exemplo, a gente tem uma funcionalidade super core do meu negócio, que é, sei lá, oferecer pagamento em duas formas de pagamento. Meu checkout ali, eu quero oferecer, posso pagar aquele meu produto em 2 cartões de crédito diferentes. Então, imagine que isso é um super diferencial para o meu negócio e, por conta disso, ele se torna um subdomínio core. Oferecer essa possibilidade que me diferencia no mercado, ele é um subdomínio core, beleza? Em seguida, a gente tem um outro tipo de subdomínio, que é o genérico, que centraliza funcionalidades importantes, porém a gente consegue terceirizar essas funcionalidades. Lá na frente a gente vai ver alguns exemplos. E por último, a gente tem um outro tipo de subdomínio, que é de suporte, que centraliza ali algumas funcionalidades que apoiam principalmente os subdomínios core, né? Então a gente tem o nosso subdomínio core, que a gente pode ter vários subdomínios cores, né? E aí a gente pode ter algumas funcionalidades que são genéricas, né? Que dão suporte a esses subdomínios core. A gente vai entrar um pouco mais de detalhe na frente sobre cada um desses tipos, beleza? Então, por exemplo, né? Se a gente for começar ali pelo subdomínio core, qual que é as características desse tipo de subdomínio? Então, eles criam barreiras para os concorrentes. Então, todas aquelas minhas funcionalidades que são diferenciais de mercado nos ajudam a criar barreiras, né, para um concorrente chegar junto ali ou começar a começar a atrapalhar as minhas vendas, né? Então, eu preciso ter subdomínios core que me diferenciam no mercado e criam barreiras para os concorrentes. Se a gente for pegar, por exemplo, um caso como o Uber, por exemplo, então o Uber ele tem diversas barreiras que dificultam concorrentes chegarem perto dele, tá ligado? Então, tudo aquilo que dificulta um concorrente me copiar é um subdomínio core. Então, é uma funcionalidade que, se falhar, como está aqui no segundo ponto, que se falhar, ela traz prejuízo para a empresa. Normalmente, né, esses subdomínios core, eles são complexos. Tem muita regra nossa lá dentro ali que me ajuda ali a me diferenciar no mercado, né? Estão sempre em evolução. Todos os subdomínios core estão sempre em evolução. A gente precisa estar constantemente melhorando, implementando novas características,
removendo bugs, enfim, ele está em constante evolução, o subdomínios core, que é para a gente estar sempre nos mantendo, né, à frente ali no mercado, né, sempre nos mantendo com os nossos diferenciais. Não precisa ser técnico também. Uma característica de um subdomínio core, a gente está aqui acostumado com tecnologia, com programação, com software e tudo mais, mas aqui a gente está falando de mapeamento do negócio da pessoa que eu quero fazer um projeto, né? A gente está só na parte de entendimento. Então, a gente vai ter um subdomínio core lá no negócio que a gente está tentando automatizar, que não necessariamente é técnico. Então, se a gente for pegar o exemplo aqui de uma joalheria, então, um subdomínio core de uma joalheria seria o cara que faz o design das joias. Então, se ele falhar, cara, eu vou ter um prejuízo grande. E ele é manual, né? Ele é a pessoa que desenha ali a joia ali manualmente para ficar, né, no gosto dos clientes. Então, assim, eu posso mapear um subdomínio core que não necessariamente é técnico, né? Tecnologia, pode ser uma parada bem manual. Nesse exemplo da joalheria, isso vai para vários outros exemplos. E, normalmente, esse tipo de subdomínio core, que guarda ali a nossa essência, os nossos diferenciais, eles devem ser implementados em casa, né? No sentido de a empresa cuida da implementação desse subdomínio core, beleza? Então, eu preciso cuidar dele, ele está interno ali na empresa para qualquer tipo de eventualidade está fácil de dar aquela manutenção e dar aquela evoluída, beleza? O segundo é o genérico, né? Então, centraliza funcionalidades importantes, mas que podemos terceirizar. Então, imagina que a gente tem algumas funcionalidades, alguns recursos que a gente usa de mercado. Então, por exemplo, imagina que a gente está um software ali uma loja, né? Uma loja ali, um e-commerce. Só que aquela loja, ela não vai se preocupar em como que eu vou cobrar o cartão de crédito do cara, né? Por exemplo. Então, a gente contrata uma terceirizada ali que vai fazer essa cobrança no cartão do cara. Então, eu não implemento no detalhe como que eu vou fazer uma conexão com o banco, sabe se o cara tem saldo e tudo mais. Terceirizo isso. Imagina que no mercado hoje a gente tem vários gateways, né, como Pagar.me, como PagSeguro. Então, o meu e-commerce ali, eu não tenho no detalhe como que eu faço essas cobranças, né? Eu apenas chamo esse terceiro, né? É importante para o meu negócio inteiro funcionar, mas aí eu posso terceirizar, porque não é do meu core, não é uma funcionalidade que me traz diferenciais de mercado. Então, a gente classifica esse tipo de subdomínio, né, como genérico. É importante para o negócio, mas eu posso terceirizar e vários outros concorrentes usam aquela mesma solução. E, com isso, acaba não entregando tantos diferenciais de mercado, são complexos, são difíceis de implementar e, por conta da possibilidade de terceirizar, terceiriza e eu fico cuidando ali só do que, de fato, é core, né? De fato, me traz diferenciais de mercado. Beleza? Por último, tem o terceiro e último tipo de subdomínio, que é o de suporte, que centraliza funcionalidades que apoiam principalmente ali as funcionalidades que estão lá dentro de subdomínios cores, né? Então, essas funcionalidades que estão dentro, estão classificadas como subdomínios de suporte, né? Não oferecem diferenciais comerciais, né? Não me coloca na frente de ninguém. Não precisa, ou raramente são otimizados, são pedaços de código, ali falando de tecnologia, bem simples, né? São super pequenos, né? Não precisa de ter tanta técnica ali envolvida para a gente implementar esse tipo de funcionalidade de suporte. Beleza até aí? Ficou mais ou menos claro ali esses 3 tipos de subdomínios? Vocês deu para sacar aí? Tudo bom aí? Qualquer vocês levantam a mão. Boa, qualquer coisa vocês levantam a mão. Deixa eu voltar aqui. Beleza. O Arthur, tu estava no papo lá no evento lá que a gente teve do Javaxier? Lá no O Digital último eu não College? fui, tá? O último eu não Pô, fui. legal. Pô, legal. Show, Eu mas geralmente aí... vou. Pô, legal. Então, voltando aqui no exemplo, né, como que a gente poderia mapear esses 3 tipos ali dentro de um cenário um pouco mais real. Então, imagina que a gente tem um marketplace, no meu domínio de negócio, lá em cima tem um marketplace lá, e aí eu mapeei ali meio que 3 subdomínios cores, né? Tem um Customer Services, que são coisas relacionadas aos nossos consumidores, né? Tem outra coisa ali relacionada ali aos vendedores, tem
eu tenho um outro subdomínio core, Financial Experience, né? Como se fosse ali coisas relacionadas a financeiro, né? A parte toda de comunicação com esse nosso terceirizado ali que faz a parte de cobrança no cartão e tudo mais. Então, imagina que a gente mapeou ali esses três subdomínios cores, né? Eu vou pegar ali só o Customer Service, talvez fique um pouco mais simples de compreender. Aí dentro ali daquele meu subdomínio core, Customer Service, eu mapeei alguns outros subdomínios dentro, como, por exemplo, um subdomínio de Help Desk, de Case Routing, de Notification. Se a gente fosse classificar esses três subdomínios que eu mapeei ali dentro de Customer Service, né, eu poderia mapear dessa forma. Help Desk eu coloquei ele como genérico, porque existem diversas ferramentas de Help Desk no mercado, né? Então, eu posso terceirizar, não preciso implementar isso dentro de casa, porque não vai me trazer diferencial nenhum. Então, contrata ali uma ferramenta de Help Desk genérico. Só que imagina que eu preciso ter uma rotina que pega o chamado do nosso cliente ali, de algum problema no marketplace, e ele tem uma lógica ali que direciona aquele chamado para o setor correto, dando ali aquela agilidade no processo de atendimento. Então, essa funcionalidade, ela me traz diferencial de mercado. A funcionalidade de pegar ali o chamado do nosso consumidor, a partir de alguns detalhes daquele chamado, eu conseguir identificar qual é o melhor setor que eu vou direcionar aquele chamado, por exemplo. Então, essa lógica, aquele pedaço de código, ele é core do meu negócio, porque ele me traz diferencial de mercado. E, por último, eu tenho o notification ali que eu coloquei como suporte, que se ele falhar por algum motivo, tipo, não vai trazer tanto prejuízo para a empresa, porque a notificação lá dos tickets dos consumidores, né, não está chegando no e-mail do nosso consumidor, por exemplo. Então, isso coloquei como suporte, é legal, ajuda, mas se ele falhar, tipo, não tem tanto impacto ali no meu negócio como um todo. Beleza? Então, aqui é um exemplo de como que a gente pode classificar esses subdomínios ali dentro daquele subdomínio core, né, que é o subdomínio principal. Beleza? Um outro tópico legal de falar também é sobre esses casos de uso coerentes. O que é esse tal desse caso de uso, né? Imagina que dentro de cada subdomínio a gente pode listar alguns casos de uso. Peguei aqui um subdomínio lá, por exemplo, dentro de um subdomínio core, Financial Experience, né? Eu mapeei um subdomínio core também, que é de card payment. Né? Imagina que eu tenho um pedaço, um bloco ali que cuida de pagamento de cartão de crédito, um exemplo. E aí, dentro desse bloco que cuida de cartão de crédito, se esse carinha falhar, eu tenho um prejuízo na hora, porque 90% das minhas vendas é via cartão. Então, se eu tenho algumas regras para cartão que fazem parte do meu negócio, eu classifiquei como core, e aí, dentro dele, eu comecei a mapear ali alguns casos de uso dentro daquele subdomínio, beleza? Então, por exemplo, esse caso de cartão de crédito, comecei a mapear e entendi que dentro dele eu preciso ter ali, preciso ter ali o caso de uso de authorized, de capture, de rollback. Então, imagino que dentro de um subdomínio, a gente vai precisar mapear os casos de uso que vão estar dentro daquele subdomínio. Deixa eu perguntar aí, vocês conseguem ver meu mouse? Aqui eu mexendo no mouse, vocês conseguem ver? Sim. Boa, beleza. Então imagina, então a gente tem aqui esse nosso subdomínio que mapeamos como credit card, e esse subdomínio ele tem esses casos de uso aqui dentro. Beleza? Então a gente também tem a possibilidade de sair mapeando. Observa que até agora a gente não abriu em nenhum momento o IntelliJ. A gente está só mapeando como o negócio funciona, como eu consigo separar o negócio. Eu estou aqui só mapeando ali, que eu tenho o meu subdomínio corpo, anotei aqui, Financial Experience, né, que eu preciso ter aquela caixinha ali que fala só sobre esse assunto. Só que dentro eu consigo granularizar ainda dentro daquele meu subdomínio core, um outro subdomínio que é de card payment. Então vou lá e beleza. Cheguei no menor nível, agora eu consigo começar a mapear ali os casos de uso que a gente precisa estar de olho ali dentro daquele subdomínio, beleza? Então vamos lá. Um outro tópico importante também. Ixi, minha câmera ficou escura. Vocês estão me vendo aí? Opa, acho que agora saiu.
Caraca, mas a, a, a tela ainda está compartilhando, né? Ela tá, sim. Caraca. Vamos ver aqui, detalhes técnicos, volta e meia. Beleza, Aqui, ó. Voltou. Voltou? beleza, sim. Beleza. Então, vamos lá. A gente sempre mantém ali, quando a gente fala desses mapeamentos, né, que o foco tem que estar sempre no negócio. Então, por exemplo, está sem áudio aí? Vocês estão me ouvindo? Então, sim, eu tô. Tá. E galera, e o Anderson, o Rômulo, vocês estão me ouvindo também? Estou aqui. Microfone, tá. Beleza. Se marcar qualquer coisa, vocês vão avisando aí, que eu vou ajustando aqui. Beleza. Então, empresas, ela tem essas funcionalidades que diferenciam elas do mercado, que a gente comentou lá no começo, aquelas funcionalidades daqueles subdomínios cores, né? Então, a gente tem essas funcionalidades que diferenciam essas empresas dos concorrentes, né? E essas funcionalidades são quem, de fato, vão trazer vão guiar a nossa implementação. Imagina que essas funcionalidades que a gente comentou ali atrás, elas não têm uma relação forte com o software, né? São todas funcionalidades que, se não tivesse nada, para a empresa funcionar, ela teria que existir de alguma forma, no papel, pessoas conversando com outras pessoas. Então, quando a gente foca no negócio, aquelas funcionalidades a gente precisa mapear, não necessariamente ela tem relação com o software, mas como que o fluxo inteiro da informação roda dentro da empresa. Como um exemplo, a joalheria, né? O nosso principal core do negócio ali não é aquela, não é o e-commerce que está ali funcionando, e sim é o design de joias que está lá na empresa desenhando e lapidando ali aquelas joias. Aquele cara ali, aquela equipe ali, manual, né? É quem é o nosso subdomínio principal ali, core do nosso negócio. Se essa galera falhar, a empresa tem prejuízos enormes, beleza? Trazendo um pouco para um exemplo de marketplace ali, de tecnologia, de página, então, imagina que a gente tem uma estrutura como essa, então, marketplace, tem ali o meu subdomínio scores, tem aqueles genérico call de suporte que eu mapeei ali no meu primeiro entendimento, né, de como que aquela empresa funciona. E esses aspectos aqui que eu fiz esse mapeamento, são eles que vão nos ajudar a desenhar o software da melhor maneira possível. Então, esses aspectos de negócio é o que realmente a gente leva para o desenvolvimento. Então, quando a gente começar a mapear ali os domínios de negócio, seus subdomínios, imagina que a gente está com tudo isso mapeado, né? Então, no domínio de negócios e seus subdomínios ali, a gente começar a mapear, isso vai dar insumo para a gente começar a decidir o design das nossas aplicações, como que a gente vai dividir a nossa aplicação, como que eu vou criar as caixinhas, as responsabilidades, os bancos e tudo mais, tudo isso olhando para o meu negócio. Deixa eu voltar lá rapidão. O meu negócio. Então, eu tenho um marketplace, eu tenho uma coisinha chamada de serviços do consumidor, serviços do vendedor, eu tenho a minha área de financeiro. Então, imagine que eu começo a mapear ali essas minhas áreas separadas, né? E eu vou entrando no detalhe de cada uma dessas áreas e isso vai nos dando insumo para começar a pensar no design das minhas aplicações. Beleza? E aí vai entrar em um ponto super interessante também, que é o especialista de domínio. Então, são pessoas que conhecem muito bem o negócio que a gente está tentando modelar ali e implementar. São pessoas que conhecem muito bem, que estão no dia a dia ali da operação. Por mais que aquela operação até então ela seja manual, por exemplo, né? Então, imagina que a gente tem um hospital e o setor de atendimento ali da recepção não tem sistema lá, é tudo na mão. Só que tem uma pessoa que coordena aquelas pessoas ali, né? Então, aquela pessoa que coordena, ela sabe, na ponta da língua, quais são os dados do paciente que aquele setor precisa para ele funcionar. Será que o setor ali do atendimento ele precisa saber qual é o número do sapato do paciente? É uma característica do paciente, mas naquele momento ali que eu estou fazendo a ficha, né, que eu estou fazendo ali o primeiro atendimento, eu preciso saber essas informações? Talvez não. Aí essa pessoa ela vai dizer o que de fato a gente precisa saber naquele ponto, naquela informação que a gente está ali naquele momento.
Então, no exemplo do hospital, né, aquela pessoa que cuida do atendimento, ela sabe direitinho ali quais são os dados do paciente que de fato são relevantes para aquele momento ali que o paciente está, né, que é lá na recepção, beleza? Então, essas pessoas que cuidam desses setores, elas têm na cabeça lá um modelo, né, com as regras que ela precisa aplicar no seu dia a dia para fazer com que o seu setor ele funcione bem. Então, chama-se de modelo mental, né? Então, ela tem na cabeça dela ali como que o setor dela funciona. E aí, esse entendimento de como que o setor dela funciona vai ser usado como base para a gente começar a definir ali as nossas soluções. Como que eu vou resolver o problema dela via sistema? Beleza? Então, esse aí é a galera do especialista de domínio ali, beleza? Que cuida de um determinado setor. Então, imagine que a gente tem esse exemplo aqui, eu circulei de vermelho o setor de consumidores, né? Serviços de consumidores. E aí a pessoa que está ali no dia a dia sabe quais são os dados do cliente que são necessários para a gente fazer um atendimento ali rápido e eficiente daquele pedido que deu erro, por exemplo. Então, ele sabe quais são os dados do pedido que são necessários para fazer toda a parte de triagem, de saber para onde que cada chamado vai cair nas caixinhas certas. Beleza? Então, a gente tem esses especialistas de negócio que são as pessoas que vão nos ajudar a entender quais são as necessidades, quais são os problemas, quais são os dados que, de fato, a gente precisa estar trafegando dentro daquele ambiente aqui. Beleza? E a gente começa a falar um pouco sobre toda essa linguagem ubíqua. Quem é o que já ouviu falar sobre isso? Já ouviram falar desse termo de linguagem ubíqua, não sei o quê? Alguém já ouviu aí? Não cheguei a compreender muito do que se trata. Boa. Vamos entender aqui agora. Então. Mais. Já ouviu falar, né? Boa. Sim. Beleza. Então vamos lá. O que tal dessa linguagem ubíqua, né? Linguagem ubíqua é quem identifica, planeja e desenvolve sistemas hoje, né? São pessoas, né? Quando a gente vai desenvolver um software, as pessoas que estão envolvidas, desde o começo até o deploy daquela aplicação, são pessoas de especialidades diferentes. Não? Então, um cara lá desde o começo até fazer o deploy, são pessoas com especialidades, visões diferentes. Então, imagine que, no exemplo, a gente tem um especialista de domínio, que é aquele cara que estava ali, que sabe as regras daquele departamento, daquele setor. Então, tem um carinha ali, que ele é o especialista de domínio. E aí, aquela necessidade acaba caindo ali para um Product Owner, né? Imagina que a gente tem um time ali ágil, como o Scrum, por exemplo, e aí tem um PO, né? E aí o PO entende ali toda a necessidade que o nosso cliente tem, que no caso seria o especialista de domínio, e aí ele repassa isso para o time que desenvolve, né? Para o time de engenharia. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem esses três pontos que cada um tem a sua própria especialidade. Na hora que a gente for pensar em desenvolvimento, então imagine que a gente tem ali toda aquela parte de conhecimento que o especialista de negócio tem no seu dia a dia, ele montou ali na cabeça dele mais ou menos como é que ele pensa para resolver, isso é transformado em requisitos, os requisitos eles são refinados, e esses requisitos refinados eles viram implementações, beleza? E imagina que para a gente conseguir chegar até na implementação, a gente teve que sair traduzindo, né? Como que o nosso especialista de negócio pensa e fala, como que eu vou pegar isso que ele pensou e falou e traduzir isso para requisitos, como que eu pego esses requisitos, eu vou refinando eles ali em tarefas e não sei o quê, e eu pego aquelas tarefas, aqueles refinamentos que a gente fez e implemento de fato, né? Então, por todo esse processo, a gente acaba traduzindo algumas vezes aquele mesmo termo até chegar lá na ponta, que é lá no código, lá no campo do banco de dados. E a ideia desse tipo de linguagem é que tudo isso seja uma única coisa. Então, se aqui no... Deixa eu admitir aqui. Imagina que se eu tenho aqui uma palavra, um termo que foi usado aqui lá no conhecimento pelo especialista de negócio, esse mesmo termo ele tem que ser o mesmo quando eu olhar o código lá na implementação. Então, por exemplo, se eu tenho dentro do meu negócio ali, né? Então, se eu tenho, deixa eu pegar aqui esse exemplo, né? Imagina que eu estou olhando ali, conversando com o stakeholder, conversando ali com o nosso
especialista de domínio, e ele falou o termo de order. Imagina que a gente está ali falando de pedidos, né? E na cabeça dele, order significa uma coisa, que é o pedido, que tem dentro do pedido, tem ali o vendedor, tem os produtos, tem os itens e tudo mais. Se eu estou na minha aplicação e eu encontro um objeto chamado order, aquele order tem que ser a mesma coisa que o order que o stakeholder pensa. Então, imagine que a gente está falando o mesmo idioma, o mesmo termo que o stakeholder, que o especialista de negócio, ele fala, é o mesmo termo que significa a mesma coisa que a gente vai estar encontrando dentro do código. Então, não tem o risco de eu pegar o meu código, abrir uma classe chamada order, por exemplo, e os atributos que estão lá, o motivo dela existir ser diferente do motivo que o nosso stakeholder tem na cabeça do que é um order. Beleza? Então, essa linguagem, ela existe dentro de um contexto, e dentro dessa linguagem, todos os termos que estão dentro, onde a gente estiver, aquele termo tem que ter apenas um significado. Deu para entender mais ou menos o que é que está dessa linguagem umbíqua aí? Então, né, a gente tem que ter o mesmo termo em todos os lugares. Na conversa com o stakeholder e lá no banco de dados na tabela. Beleza? Faz sentido. Algumas características, né, de uma linguagem umbíqua, né? Então, deve ter apenas um significado, deve ser preciso, né, consistente, deve evitar suposições. Então, na hora que a gente falar sobre um termo, aquele termo ele tem que ser super claro para todo mundo que está aí na conversa, independente se ele for desenvolvedor ou se for uma pessoa de negócio, né? Então, todos os termos que estão dentro dessa linguagem ali, que ela existe dentro de um contexto, então todos os stakeholders, né, devem usar a mesma linguagem. Então, às vezes eu estou dentro do meu contexto ali sei lá, de atendimento de um hospital, no meu contexto ali, eu cuido daquela parte de atendimento ali do hospital, da recepção e tudo mais, e eu falo lá dentro o termo paciente. Então, todo mundo que trabalha ali dentro daquele meu setor, atendimento, né? Se eu falar paciente, todo mundo tem que interpretar que é a mesma coisa. Então, paciente, tudo é igual. O termo paciente significa a mesma coisa para qualquer pessoa que esteja trabalhando ali dentro daquele contexto. Beleza? Então, a linguagem é única, os termos são únicos e todo mundo que trabalha ali tem que saber o que significa cada uma das coisas. Não pode ter suposições. Beleza? E esse que é o ponto mais importante, né? Cada termo dentro daquela minha linguagem só tem que ter um significado. Não pode ter dois significados. Beleza? Dentro de um contexto. Então, imagina, esse aqui é um exemplo. Imagina que a gente tem shopping e loja. A gente sabe que dentro de um shopping tem várias lojas, né? Mas imagina que a gente tem shopping e loja. Dentro de shopping, eu tenho o termo lá dentro do shopping chamado de cliente. Eu tenho dentro da loja um termo dentro da loja chamado de cliente também. Beleza? Só que nos dois contextos, tanto de shopping quanto de loja, tem um termo chamado cliente. Beleza? Só que cada um significa uma coisa diferente. Então, imagina que dentro do contexto do shopping, a palavra cliente significa os lojistas, na verdade? Então, um cliente para o shopping é um lojista, é um cara que alugou uma loja dentro do shopping. Então, quanto mais lojas, mais clientes esse shopping tem, beleza? Quando eu estou dentro do contexto de uma loja, o cliente para uma loja é o nosso consumidor final. Então, se eu falo que dentro de uma loja tem clientes, então eu estou interpretando que são os consumidores finais, né? Então, imagine que eu venho aqui, do nada eu chego aqui dentro do shopping e falo a palavra cliente. E começo a conversar com as pessoas do shopping, falando cliente, cliente, cliente. Depois de muita conversa, depois de a gente ter tomado várias decisões, a gente entendeu que o cliente que eu estava falando era outra coisa. Então, por isso que a gente tem que ter essa linguagem para a gente evitar esse tipo de problema. Deu para sacar mais ou menos esse lance de shopping, loja, cliente e tal, isso aqui? Deu para sacar? Sim, deu para. Né? É a mesma coisa, só que... Deu para sacar? Deu sim. Deu sim. Boa. Legal. Então, por isso a importância de um termo ele existir dentro de um contexto e esse termo ele só tem um significado. Mas se eu for para um outro contexto, aquele termo também pode existir lá. Tá certo, tudo bem. Só que é um outro contexto. Então, eu não posso ter, dentro de shopping, o cliente representando as duas coisas. O cliente representando um lojista
e um cliente representando um consumidor final que compra ali a camisa, a calça ali na loja. Beleza? E aí a gente vai acabar chegando em um outro ponto, que é tal desse modelos inconsistentes. A gente tem um modelo consistente e um modelo inconsistente. Então, imagina que nesse passo anterior, imagina que a gente tem um único cliente, e esse único cliente representa tanto clientes lojistas quanto clientes consumidores finais, né? Imagina que a gente tem uma entidade, cliente gigantona, que suporta essas duas competências, vamos dizer assim, beleza? Então, imagina o que tal desse modelo, né? O modelo, na hora que a gente estiver falando de modelo, ele não é uma cópia do mundo real. Todo modelo que tem nas nossas aplicações, ele é uma forma que abstrai complexidades desnecessárias. Então, por exemplo, imagine que eu estou lá na minha recepção do hospital e eu tenho o cadastro do paciente. Então, eu só vou ter dentro do cadastro do paciente atributos que realmente eu preciso ter. Então, por exemplo, o número do sapato da pessoa, do paciente, eu não preciso, porque eu não vou usar aquele dado para nada. Então, não é uma representação real da pessoa, não é uma representação real, sei lá, do produto que está entrando. Eu só vou pegar um modelo, eu preciso entender o contexto que aquele modelo está dentro, e aí eu vou mapear apenas os atributos que fazem sentido para aquele contexto. Beleza? Então, é feito para resolver um problema específico. Por isso que ele está dentro de apenas um contexto, e aí os atributos, os comportamentos daquele modelo, eles precisam ser o mais simples possível, né, para resolver apenas aquele problema. Beleza? Então, um exemplo são mapas. Então, um modelo é como se fosse um mapa. Então, eu tenho um mapa para resolver problemas diferentes. Mas, se você for observar, o mapa é da mesma cidade. É a mesma coisa, só que eles são montados para resolver problemas diferentes. Nesse carinha aqui, eu tenho um mapa que ele está demonstrando problemas de trânsito. E aqui eu tenho um outro mapa do mesmo lugar, da mesma cidade, só que aqui já é do metrô, das linhas do metrô. Então, a gente tem a mesma coisa sendo representada de formas diferentes, para resolver problemas diferentes. Beleza? Então, na hora que a gente estiver pensando no modelo, esse modelo ele tem que fazer parte de um contexto, e esse contexto só pode ter atributos que fazem parte daquele contexto. Eu não vou encher um único modelo com tudo para suportar todos os contextos possíveis. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, uma linguagem ubíqua, né? Temos como criar os modelos mais consistentes. Então, se eu definir a minha linguagem lá no começo do meu contexto, definir a minha linguagem, quais são os termos e tudo mais, quando eu for montar os modelos, a gente sabe que aquele meu modelo vai ter os atributos A, B e C que estão relacionados àquela minha linguagem que só funciona dentro de um contexto. Beleza? Então, o modelo consistente está envolvido diretamente nas características e comportamentos do negócio, né? E os modelos inconsistentes. O que é um modelo inconsistente? Quando um termo não tem apenas mais um significado. Não tem apenas um significado. Nosso exemplo lá da loja, né? Então, se eu tenho o meu modelo único de cliente, ele começa a ser um modelo inconsistente, porque ele tem dois significados. Ele representa tanto os clientes lojistas do shopping, quanto ele representa também os clientes consumidores das lojas. Então, a gente montou um modelo inconsistente. Ele não tem apenas um significado. Beleza? Então, imagine que a gente tem um seller, um cadastro de vendedor da minha aplicação. E aí, conforme a minha aplicação vai evoluindo, eu peguei o meu tabelão do seller e joguei lá dentro atributos de financeiro. Qual que é a conta bancária do seller, qual que é sei lá, a gente começou a colocar dados financeiros dentro do seller, porque a gente evoluiu a nossa aplicação. E aí eu precisei criar coisas de delivery daquele seller, né? As entregas daquele seller. Qual é o endereço que eu vou pegar a mercadoria do seller? Eu peguei o meu tabelão do seller, joguei mais colunas lá dentro e coloquei mais essa responsabilidade para o seller resolver. E eu fui colocando coisas dentro do seller. E aquela tabela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, os stakeholders, né, originais ali do seller não fazem ideia do que é aquele atributo lá, Financial Data, por exemplo. Eles não fazem ideia que dentro do seller tem
tem dados de financeiro dele. Porque lá no começo do Seller, né, na hora que a gente modelou o Seller, aquela minha linguagem que está dentro de um contexto, lembra lá? Tem o nosso contexto, tem a minha linguagem, e a partir disso cria os meus modelos. E aquele meu modelo original começou a evoluir sem ser pelo caminho padrão, né? Pelo Stack Overflow, define, blá, blá. Alguém chegou lá, pegou o tabelão do Seller, colocou algumas colunas lá e ficou enchendo ele de coisas. O que é que isso significa, né? Que a minha tabela do Seller, por exemplo, eu não consigo evoluir ele tão facilmente, porque eu tenho um serviço A, B e C que consomem aqueles dados que eu nem sabia que tinha até então, até alguém chegar lá e colocar esses dados lá. E a gente acaba tendo dependências extras naquela minha aplicação que cuida do Seller, que está relacionada com aquela tabela, e aí a gente acaba criando essas dependências. E aí, para evoluir o Seller, fica super complexo, porque ele está cheio de coisas que não é original dele, que conforme a aplicação vai evoluindo, vão mexendo lá, e aí para evoluir só aquele pedacinho do Seller fica complexo, porque eu tenho que sair levando em conta, levando em consideração que aqueles serviços ali, eles também consomem. Então, imagina que a gente corta essas funcionalidades esses dados, né, que não são core do Seller, né, que não são essenciais ali para o Seller. Consequentemente, a gente tira as dependências também que tem ali para o Seller. Tirando essas dependências, o Seller fica mais enxuto. Na verdade, a gente tirou aquelas tabelas ali que não fazem sentido, que são dados de um outro contexto, tira para lá. Consequentemente, a gente tira as dependências que tinha até então naquele meu modelo de Seller, e isso facilita a evolução do Seller. Beleza? A evolução desse dado do Seller, dessa aplicação que cuida do Seller. Resumindo, a gente tem os business domain, que é o nosso domínio de negócio. A gente mapeia ali os subdomínios, a gente tem ali as classificações, tem core, tem genérico, tem suporte. Então, imagina que a gente tem a core ali, que é onde estão os subdomínios que trazem diferencial de mercado para a gente. Então, imagina que a gente tem o domínio de negócio, a gente tem um subdomínio core. Dentro desses subdomínios, a gente tem ali os casos de uso, né, que a gente tem ali para suportar aquele subdomínio. A gente tem esses casos de uso, a gente tem os nossos modelos, que são esses modelos que a gente comentou aqui agora, né? Que eles precisam ser consistentes. Se eles forem inconsistentes, dificulta toda a nossa vida. Então, imagina, a gente tem subdomínios, a gente tem os use cases, a gente tem os modelos, e esses modelos precisam ser sempre, ou sei lá, a maior parte do tempo, eles precisam ser consistentes. Beleza? Então, o máximo, deixar com que o nosso modelo ele seja consistente, que é para a gente conseguir fazer uma coisa que é super importante para os domínios core, que é a evolução contínua do nosso domínio core. Então, eu preciso estar sempre evoluindo ele, e para eu conseguir evoluir ele com facilidade, nossos modelos, eles precisam estar sempre consistentes com aquele meu subdomínio core, para eu conseguir evoluir ele com facilidade. Beleza? Então, a gente mantém esse nosso modelo consistente, facilita a nossa evolução contínua ali do nosso subdomínio core, que é o que de fato traz retorno para o negócio. E tudo isso significa adaptação. Então, se a gente tem esse ciclo aqui funcionando, significa que o que o mercado acontecer com o mercado, né, qualquer coisa acontecer com o mercado, eu consigo me adaptar facilmente àquela nova realidade sem ter um grande esforço para me adaptar. Porque imagina que eu tenho aqueles meus subdomínios core, que são diferenciais de mercado, e eu preciso estar sempre à frente, para os concorrentes ficarem sempre para trás. Então, para que isso aconteça, eu preciso manter os meus modelos sempre consistentes, e aí vai facilitar toda essa parte de evolução contínua e manter sempre a minha empresa, né, relevante no mercado, e a gente vai estar ali sempre se adaptando com o que acontece, e evitando que os nossos concorrentes cheguem sempre perto da gente, acabem tomando o mercado e tudo mais. Beleza? Todo esse papo aqui é em cima desse livro, que é o que eu aprendendo ali, domínio de design, né? Esse livro aqui, ele não é tão voltado ali para aqueles livros comuns ali do Eric Evans, mas ele tem uma pegada um pouco mais realista ali, voltado ali para uma aplicação de verdade, para coisas do
do mundo do desenvolvimento de sistemas, beleza? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Deu para sacar aí, o que, é que vocês acharam? Se ficaram com alguma dúvida, alguma coisa, eu passei muito rápido. O que vocês acharam aí? Eu achei muito bacana, principalmente quando você citou esse tópico final, porque acredito que em vários lugares onde são citados partes do que seria, né, o Domain Driven Design, às vezes a gente não consegue ir até o final puxar o fio da meada até o final, né, para chegar no ponto central, né, que é do negócio, que é levar essa questão da facilidade, da adaptação, né, da consistência ali do modelo do sistema para poder fomentar, né, a velocidade, né, da adaptação do desenvolvimento. Então, acho que pensando dessa forma, né, acho que amarra todo o trabalho que a pessoa faz para poder manter isso, para poder manter a consistência, né? A gente sabe que é um trabalho, pode ser grande, né? Para poder, às vezes, né, ter que ficar se preocupando bastante com isso, mas olhando para esse ponto de vista, né? Que a maioria das empresas, se não todas, precisam, né? Ter isso, ter essa adaptação constante, ou ter a possibilidade de adaptação, né? Aí fica aí a importância de ter, né? Esses modelos dessa forma. Legal, cara. É isso aí, cara. Essa é a ideia. Então, se a gente observar ali, é muita... Como é? Pode falar, pode falar. Não pode seguir. Beleza, então. Se a gente observar aí, a gente está só mapeando, né? Se a gente conseguir mapear ali o subdomínio score, que é quem de fato traz relevância para a gente, né? Traz diferencial de mercado. Então, os modelos que estão dentro desse subdomínio core, cara, os caras têm que ser o mais consistente possível, que é para a gente conseguir evoluir esses nossos subdomínios core, né? De forma fácil, né? E continuar ali relevante no mercado, senão a gente fica para trás. Sim. Show. Beleza? Galera, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, algum ponto, pode levantar. Show. É isso. Então, vou tentar estar trazendo essas Tech Talks aqui, tá ligado? Mais constantemente ali no nosso grupo. E aí a gente vai conversando mais sobre isso e trocando mais ideia. E a ideia dessas calls é isso mesmo, é vir e conversar e trocar ideia. E aí a gente fazer esse bate-papo. Beleza? Muito bom. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, a gente se vê na próxima aí. Show? Tá joia. Um abraço. Valeu. Boa noite.